A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro. Nós estamos na Logos Ensino Superior de Teologia, no curso de Bacharel em Teologia. E essa disciplina é a Hermenêutica Básica. Este é o terceiro AVA da aula dupla 4, que é a aula 7 e 8, e a terceira parte da aula 7. Estamos a terminar então a aula 7. E nessa aula em especial, nós tivemos nos dois primeiros AVAs, né, um pouco do professor Esdras Bento, que é o que tem esse livro, que é a base, né, dos nossos estudos, né, pelo menos dentro da proposta dessas AVAs, desse curso, ministrado por mim, professor Marco Faleiro. Nós estamos a seguir a sequência do livro e nós tivemos a oportunidade nas AVAs anteriores, nas duas AVAs, dentro dessa aula, de conhecer um pouco do próprio professor, né, com o vídeo dele. É muito mais a proposta que ele apresenta lá naquela entrevista, né? São 48 minutos, vocês podem até depois ver no site, né, através do endereço que foi apresentado, para você ver toda a entrevista que foi feita. Mas nós só tiramos uma partezinha para conhecê-lo. Vamos continuar então dentro da abordagem que nós temos feito, né, do próprio livro, que é a hermenêutica nesses três aspectos que ele apresentou, né, a hermenêutica bíblica, material e contextual. Nós já terminamos a abordagem na aula dupla anterior da hermenêutica bíblica. E agora nós introduzimos com um conhecimento um pouquinho do professor, como eu disse, mas agora vamos entrar de fato no livro para falar da hermenêutica material. Depois falaremos da contextual. A hermenêutica material é o capítulo 4, da página 93 até a 124. Se você ainda não leu, por favor, pare. Se for o caso, até pare essa aula. Leia primeiro. Isso vai te dar uma noção melhor de tudo que nós estamos falando. E claro, muito que estamos falando é só panorâmico. Então, também vai ter uma análise mais específica no livro. Vamos seguir em frente, então, com a hermenêutica material. A hermenêutica, como disciplina teológica, continua árdua e espinhosa. O que significa? Quer dizer, é algo que precisa de um estudo bem aprofundado e não é uma coisa assim simples, né? É simples a compreensão para si, né? A aplicação pode ser até simples, mas o estudo é algo que depende de esforço. Todos os docentes e alunos que se prestam a essa íngreme e escarpa trilha precisam a todo tempo de auxílios exegéticos dos mais substanciais e que perfilem sobre a moderna e clássica literatura auxiliar à interpretação bíblica. Na falta de saber qual é o caminho, caminhar por trilhas seguras ainda continua sendo a melhor forma de se seguir em frente. Para isso, nós temos material que nós chamamos hermenêutica material. O que é isto? Então, são os materiais auxiliares que nós temos no estudo. Vamos falar aí as chaves e concordâncias bíblicas. São ferramentas de grande valor para um estudioso da Bíblia, né? Antigamente até nós tínhamos isso em forma física mesmo, né? Tanto é que o termo material tem a ver com essa proposta antiga, né, de livros materiais ou físicos. Hoje nós temos toda uma proposta de material virtual, mas ainda é utilizado o termo material. Mas a verdade é que antes a gente só tinha chaves e concordâncias como livros. Hoje está tudo isso na internet. Então, na verdade, é um novo momento da hermenêutica. Nunca na história da igreja um hermeneuta teve tanto acesso à informação, todo tipo de informação, com tanta facilidade. Seja um hermeneuta graduado, né, da academia, seja um hermeneuta cristão comum, no sentido daquele cristão que estuda a Bíblia. Nunca houve tanto material para estudo da Bíblia como nos dias atuais. É claro,
também há muita coisa ruim e muita coisa que pode distorcer a verdade. É por isso que tem que se buscar, né, nas academias, no ambiente daqueles que são sérios, né, para saber se de fato é verdade. Tem gente entrando aí na internet buscando novas doutrinas e acha, leva para a igreja e acha que, uau, agora eu tenho a revelação nova. Mas você já buscou a fonte? Você sabe quem é que falou isso? Você analisou para ver se ele buscou isso da Bíblia? Ou é da cabeça dele? Ou é da ciência, da psicologia, mas sem uma fundamentação bíblica? Porque toda filosofia tem uma origem. De quem que é essa origem? É de um ateu que rejeita a Bíblia? E você vai introduzir isso dentro da igreja sem considerar se o que ele disse está de acordo com a Bíblia Sagrada? Então tem muito material. Isso é um fato. Mas será que é bom o material? A concordância bíblica é uma compilação de ordem alfabética, de termos bíblicos ou de conceitos, matérias bíblicas, que remete a passagens da Bíblia onde ocorre o respectivo termo ou conceito. Então isso é que é uma concordância bíblica. O objetivo da concordância bíblica, então, é localizar passagens e auxiliar o leitor da Bíblia no estudo de assuntos ou tópicos bíblicos. Nós temos tipos, né, de concordâncias bíblicas, basicamente 2 tipos, que é as verbais, chamadas também de chaves bíblicas, e as concordâncias reais, né, que seriam as palavras. Mas nós também temos mais material, né? Nós temos também os dicionários bíblicos e até as enciclopédias bíblicas, né? Agora, nós não devemos confundir dicionário com concordância, e estas com enciclopédias, ou vice-versa. Os dicionários bíblicos não se propõem, como as concordâncias, a reproduzir os textos, e sim a oferecer a cada assunto uma exposição mais ampla. Já as enciclopédias bíblicas, entretanto, não se prestam a verificar o significado dos termos, ainda que muitos se achem nela, mas abranger todos os ramos do conhecimento bíblico e teológico. Então, é bom a gente conhecer essas ferramentas com o significado do que são, para a gente ir na busca daquilo que a gente precisa. Além das ferramentas de estudo, temos o aspecto das versões bíblicas, né? Que seria pegar a Bíblia com as várias versões que nós temos. Então nós temos enciclopédia, nós temos dicionário, nós temos concordância, nós temos chaves bíblicas, mas nós temos também as versões. Então, tem uma Bíblia que é João Ferreira de Almeida, autorizada, atualizada. Outra é corrigida. Outra é fiel, né, que é aquela que se propõe da versão trinitariana a ser de acordo com o texto Receptus. Então, não se baseia no texto crítico, né? Porque o texto original de João Ferreira de Almeida foi baseado no texto Receptus, né? Que era o que a igreja utilizava. Depois, com o texto crítico, no tempo moderno, né? Com a crítica aos textos originais, com a filologia, né? Nós vimos uma nova proposta e novas versões, inclusive com a atualização da João Ferreira de Almeida. Mas depois teve outros análises que são versões bíblicas, né, como, por exemplo, a Bíblia na linguagem do dia de hoje, né, que é uma proposta. Ou a famosa Bíblia amplificada, que eu não tenho conhecimento dela em português. Porque ela foi feita em inglês, me parece que ela só tem em inglês. Pelo menos ninguém teve, pelo que eu saiba, autorização para fazer a tradução da Bíblia amplificada, que é a Amplified Bible, que também é uma proposta muito interessante, mas diz tudo. Só não pode se tornar a proposta da Bíblia em si, né? É estudo. Então, isso tudo são materiais, junto com vários livros, né, que estão à disposição. E hoje, como eu disse, como nunca houve tanto material disponível para um intérprete da Bíblia. Disponível na internet, de forma virtual. Né? Você nem precisa mais de ir em bibliotecas. Né? Você pode ter livros e livros dentro de um pendrive do seu computador. Ou mesmo um site. Você pode até, pelo site, entrar em bibliotecas, né, do mundo todo.
e obter a informação necessária para a interpretação da Bíblia. Antes de terminar essa aba, porque nós continuaremos na próxima aba ainda dentro desse capítulo, que é a hermenêutica material, e apesar de que é um assunto que não necessita de tanta ampliação, mas nós vamos ampliar algumas coisas, ok? Por isso até que nós utilizamos 2 abas anteriores para falar um pouquinho do autor do livro, ok? Mas eu queria então relembrar as 6 regras básicas que eu espero que você já tenha elas de cor na cabeça e que você esteja a ver a sua apostila de regras e estudando especificamente as regras. Então nós temos a primeira regra, que é a regra fundamental. A Escritura explica a Escritura, ou seja, a Bíblia, sua própria intérprete. A Bíblia explica a Bíblia, né? Segunda regra, é necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Então, dentro do aspecto de análise gramatical, né? Ou de texto. Terceira regra, é necessário tomar a frase no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que precedem e seguem ao texto que se estuda. Quarta regra, é preciso tomar em consideração o objetivo ou desígnio do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Quinta regra, é necessário consultar as passagens paralelas, quer dizer, a Bíblia toda tem que ser considerada. E por último, a sexta regra, também chamada regra de conclusão, tão conhecida, né? Famosa até, alguns até acham que é um texto da Bíblia, e não é. É uma regra hermenêutica, né? Todo texto fora do contexto vira pretexto. Então, todo texto fora do contexto vira pretexto. Então, leia isso mais de uma vez. Se você terminar esse curso de hermenêutica básica com essas regras na mente decorado, já alcançamos o maior objetivo desta disciplina de hermenêutica básica. Amém? Mas é claro, se você puder se aprofundar, amém. E se você quiser crescer nesse ambiente, cresça. Mas pelo menos isso você deve saber e, se possível, de cor. Amém? Então, como eu disse, esta é a disciplina hermenêutica básica, que é do curso de bacharel em teologia. Você está na Logos, Ensino Superior de Teologia. E aqui quem fala a você é o professor Marco Faleiro. Na verdade, meu nome completo é um pouco maior, né? Eu sou Marco Antônio de Castro Faleiro. Né? Para quem não sabe, está a ouvir, né? Nós estamos no ano de 2020. Estou a fazer essas abas com o objetivo de ficar para Logos, né? E eu sou brasileiro, sou lá na minha terra, né? Da minha província, que no Brasil a gente chama de estado, né? Minas Gerais, da cidade de Belo Horizonte, que é a capital da minha província, né? Sou de uma família que tem uma história, né, de ser uma família portuguesa, mas também uma família de origem judaica, sefaradita, né? Quando os meus ascendentes saíram lá de Portugal, mais especificamente das Ilhas dos Açores, para o Brasil, lá nos idos de 1600 e pouco, né? Mas essa é um pouquinho da minha história. É bom conhecer um pouco do professor, né? E eu quero aproveitar, às vezes, os momentos das aulas para a gente ir conversando e criando esse laço, mesmo que seja um laço virtual, né? E eu sempre estou a orar e pedir que Deus esteja a abençoar quem estiver a ouvir agora, em qualquer tempo que seja, que Deus te abençoe. Seja aluno do modular, seja aluno do intensivo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Creia nisso. E que Deus te abençoe e fortaleça você, sua família, sua igreja. Muito obrigado. Em nome de Jesus.